Alô, você que nos assiste no programa Saber Direito Responde, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Carlos Cruz, sou professor de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho e Prática Forense Trabalhista. Estamos aqui para responder às dúvidas dos nossos internautas que nos enviaram e-mails para saberdireito@stf.jus.br. A primeira dúvida vem lá de Ubiratã, no Paraná, e nos foi enviada pela aluna Priscila Teixeira. E a pergunta é: de quem é a competência para execução das contribuições fiscais incidentes sobre as verbas salariais? Obrigado por sua pergunta, Priscila. A sua pergunta é muito importante, porque constantemente advogados, alunos, professores nos fazem essa pergunta. Veja bem, logo após a emenda de número 20, já passou a ser da competência da Justiça do Trabalho para executar de ofício as contribuições sociais. Aqui se refere ao artigo 195 da Constituição. Praticamente o mesmo texto foi repetido na emenda 45 e agora, nova redação do artigo 114 contempla esta competência. Agora, a questão é: a Justiça do Trabalho é competente para executar de ofício todas as contribuições sociais, inclusive aquelas incidentes sobre os salários já pagos durante uma relação laboral não reconhecida em CTPS? Pois bem, o TST, ele se manifestou sobre isso na súmula 368, inciso 1º, e disse que a competência da Justiça do Trabalho, ela se restringe apenas aos salários pagos ali no objeto da sentença. Portanto, aqueles que foram pagos anteriormente, a Justiça do Trabalho não tem competência para executá-los. Diferentemente, é o posicionamento contido hoje no parágrafo único do artigo 876, segundo o qual a competência da Justiça do Trabalho se estende, inclusive, aos salários pagos ao longo do pacto, de repente, que está sendo reconhecido na sentença. Mas há uma tendência muito forte de se manter o conteúdo da súmula e conferir apenas a competência à Justiça do Trabalho para as verbas objeto da sentença, não apenas, não se estendendo às verbas pagas ao longo do pacto. Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta nos foi enviada de Campinas pelo aluno Renato Del Campo. E a pergunta é: olá, professor, quem julga as ações que versem sobre acidente do trabalho movidas contra o INSS? Obrigado por sua pergunta, Renato. Essas ações movidas contra o INSS, Renato, elas recebem o nome de ações acidentárias. E tem a sua competência definidas lá no artigo 109 da Carta Magna. Por quê? Porque o INSS é uma autarquia federal. Se é uma autarquia federal, a princípio, as ações são da competência da Justiça Comum Federal. Por quê? Porque, na verdade, o artigo 109 assim nos fala. Só que o próprio artigo 109, ele excepciona da Justiça Federal as ações em que a causa de pedir seja o quê? Acidente do trabalho. Portanto, na ação movida pelo empregado segurado contra o INSS, autarquia federal, cujo pedido é um benefício de auxílio-doença acidentária, uma complementação de benefício, a competência vai ser de quem? Não é da Justiça Federal, e sim da Justiça Estadual. Portanto, respondendo objetivamente, Renato, a sua pergunta, a competência para julgar ações que versem sobre acidente do trabalho movida pelo empregado segurado contra o INSS não é da Justiça Federal, mas sim do quê? Da Justiça Comum Estadual, por exceção lá no artigo 109 contido. A próxima pergunta nos vem lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e nos foi enviada pela aluna Maria Gomes. Pergunta ela: de quem é a competência para o julgamento das ações sobre acidente do trabalho movida contra o empregador? Ora, veja bem, Maria, diferentemente da pergunta anterior, agora a competência é da Justiça do Trabalho. Por quê? Artigo 114 nos fala: é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar as lides que decorram das relações de trabalho, inclusive, inciso 6º, aquelas que versem sobre acidente do trabalho. Portanto, se é movida pelo empregado contra o empregador, vai para a Justiça do Trabalho. Se é movida contra o INSS, vai para onde? Vai para a Justiça Comum Estadual. Então, essa terceira pergunta, muito importante, o enunciado: se é movido contra o empregador, é na Justiça do Trabalho. Se é movida contra o INSS, vai para a Justiça Comum Estadual. A próxima pergunta
nos foi enviada pelo internauta Vinícius Pinheiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a pergunta é: como é e a quem compete o julgamento da ação de honorários advocatícios? Ô Vinícius, meu conterrâneo lá de Belo Horizonte, muito obrigado por sua pergunta. Esta pergunta, durante muito tempo, ela não teve resposta. Havia quem entendesse que era da competência da Justiça do Trabalho e havia quem entendia que não era da competência da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque, na verdade, decorre de uma relação de trabalho no sentido lato. E, conforme nos fala o artigo 114, no inciso 1º, seria da competência da Justiça do Trabalho. Só que observe o seguinte, aqui, quem é, na verdade, o hipossuficiente? Será que é o trabalhador? Será que é o advogado que se estabelece ali um contrato de honorários advocatícios com o seu cliente? A resposta certamente é não. E após inúmeras discussões, entendeu-se que, não obstante haja aqui uma relação de trabalho, esta competência não é da Justiça do Trabalho. E, se não é da Justiça do Trabalho, de quem é? Olha, só pode ser da Justiça Comum Estadual. Portanto, Vinícius, se você, por exemplo, hoje tem uma lide com o seu advogado, né, você está recusando a pagar os honorários a ele, ou se você é advogado e o seu cliente está, na verdade, se recusando a pagar os honorários advocatícios para você da forma correta, a ação deverá ser proposta onde? Na Justiça Comum, né, na Justiça Comum Estadual e não na Justiça do Trabalho. Nesse sentido também já se posicionou o STJ, né, dizendo que nessas lides existentes entre trabalhadores liberais e seus clientes, a competência é da Justiça Comum Estadual e não da Justiça do Trabalho. Observe que é um tema relevante e muito recente. Antes de passarmos para a próxima pergunta, nós vamos para um breve intervalo e, se você tiver dúvida, pode nos enviar o seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br, que após esse intervalo nós responderemos. Obrigado. TDK. Olá, estamos retomando aqui a sessão de respostas às perguntas enviadas pelos nossos internautas no programa Saber Direito. E a próxima pergunta vem lá de Canoas, foi nos enviada pelo aluno Gilmar Ribeiro. A pergunta é, a minha dúvida é a seguinte, professor: na ação de indenização por acidente do trabalho, movida pela viúva e filhos, de quem é a competência? Ô Gilmar, a sua pergunta me faz lembrar os meus tempos de advogado. E engraçado que inúmeras vezes eu me deparei com este problema. Vejam só, o pai, o empregado, sofreu um acidente do trabalho. Movia uma ação contra a empresa para receber uma indenização por danos materiais e morais. Pois bem, conforme nós já vimos, essa competência hoje é da Justiça do Trabalho. Pois bem, ele movia a ação na Justiça do Trabalho. E ao longo do processo, de repente, ele vinha a falecer. Pois bem, nesse caso, o espólio é que, na verdade, sucedia e havia uma sucessão de partes. Agora, e quando a ação era movida pela viúva e pelos filhos, que também sofriam a dor com a perda do pai trabalhador acidentado? Pois bem, aí é que está a grande celeuma da questão. Você concorda que, durante um certo tempo, o pai que sofreu a dor do acidente, ele, na verdade, tinha direito a uma indenização pelos danos materiais e morais? E se ele viesse a morrer alguns segundos depois, esse direito era, na verdade, passado para os seus herdeiros? Pois bem, os filhos e a esposa tinham o direito de ação. Mas só porque ele veio a falecer, deixava de ser da competência da Justiça do Trabalho? E se eles estivessem pleiteando os danos materiais e morais que eles, enquanto filhos e esposa, tivessem sofrido? De quem seria a competência? Durante muito tempo, o STJ, na súmula 366, entendeu que essa competência para julgar a ação movida pela esposa, pela viúva e pelos filhos não era da competência da Justiça do Trabalho. Pois bem, com a emenda 45, passou-se a entender o seguinte, de forma diferente: se essa lide decorre de uma relação de trabalho, independentemente de quem sejam os seus sujeitos, a competência é da Justiça do Trabalho. E, posteriormente, felizmente, a súmula 366 foi cancelada. E com o cancelamento dessa súmula, não temos mais dúvidas de que a competência é da Justiça do Trabalho. Portanto, ô Gilmar, obrigado pela sua pergunta e respondendo, concluindo definitivamente a resposta, a competência para julgar o pedido de indenização por acidente do trabalho movido pela viúva e pelos filhos, após a emenda 45,
é da Justiça do Trabalho, o que não deixa dúvida após o cancelamento da súmula 366 do STJ. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta vem agora de São Paulo e nos foi formulada pela aluna Adriana Albuquerque. Ela nos pergunta: professor, contra a ilegalidade praticada pelo fiscal do trabalho, qual é a medida cabível e quem julga? Bem pertinente essa dúvida vindo de São Paulo, porque isso ocorre muito lá. A gente ouve muito os nossos colegas advogados comentando a respeito dessas ações em São Paulo. Pois bem, se um fiscal do trabalho vai até a empresa e pratica uma ilegalidade, por exemplo, lacrando, fechando as portas da empresa, a empresa vai ter que tomar uma atitude de imediato. E para isso, ela pode lançar mão do quê? De uma medida heróica chamada mandado de segurança. E de quem é a competência para julgar esse mandado de segurança? Com pedido de liminar. É da Justiça do Trabalho, de primeiro grau. É o juiz da vara do trabalho que vai julgar essa lide. É ele que pode ou não conferir a liminar, conceder a liminar para reabrir a empresa no dia seguinte, que estava com os seus portões, de repente, lacrados, com um cadeado lá. Então, quem vai poder autorizar que a empresa seja reaberta é, na verdade, o juiz do trabalho. E aí, de posse, então, do mandado, vai lá o oficial de justiça e reabre a empresa. Agora, se a ilegalidade não chegar a tanto, como que deve a empresa proceder? Ela pode fazer uma defesa administrativa junto ao Ministério do Trabalho e, não conseguindo reverter essa situação, vai poder ajuizar uma ação ordinária para anular aquela infração, aquela autuação. Agora, cabe esclarecer aqui também, Adriana, que essa ação ordinária pode ter um pedido de antecipação de tutela, o que, na verdade, tornaria efetiva a prestação da tutela judicial rapidamente. Portanto, pode a empresa apresentar defesa administrativa, pode lançar mão de uma ação ordinária, que é da competência também da Justiça do Trabalho, juiz de primeiro grau, bem como do mandado de segurança, com pedido de liminar para sanar eventual irregularidade, ilegalidade, ofensa a direito líquido e certo praticado pelo fiscal do trabalho. A próxima pergunta, ela nos vem lá de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, e nos foi enviada pela Alessandra Amaral para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. E ela nos faz a seguinte pergunta: quem pode julgar a lide entre o empreiteiro e o dono da obra? Alessandra, muito cuidado tenho eu que tomar na resposta a essa pergunta. O pequeno empreiteiro, porque você faz a pergunta, entre o empreiteiro e o dono da obra. Se for um pequeno empreiteiro, a competência é da Justiça do Trabalho, por força do artigo 652, a linha A, inciso 3º da CLT, que fala que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as lides entre o pequeno empreiteiro, operário, artífice e o dono da obra. Agora, se este empreiteiro não for pequeno, e como é que eu defino se o empreiteiro é pequeno? Se ele trabalha sozinho, se ele é pessoa física, trabalha sozinho, no máximo com mais um ajudante ou outro, um sobrinho, um amigo, um afilhado, que de repente é seu ajudante ali naquela obra, naquela reforma, exemplo, um pedreiro, um pintor que vai até o seu apartamento para reformar um banheiro, para pintar o seu apartamento, ele é pequeno empreiteiro. Agora, se esse empreiteiro for uma pessoa jurídica, aí a situação muda de figura. Aí, na verdade, ele não goza de um foro privilegiado. Não é mais na Justiça do Trabalho que ele vai procurar reaver os seus direitos. Ele vai procurar quem? A Justiça Comum. Ele não vai procurar a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho só é competente para julgar as lides entre o pequeno empreiteiro, operário ou artífice, que vai querer relação de emprego, Alessandro? Não, ele não vai pleitear a relação de emprego. Ele vai pleitear o que lhe foi surrupiado, o que deixou de ser cumprido. Por exemplo, quando você faz o contrato com o seu pintor, para ir lá no seu apartamento e pintar o apartamento, por exemplo, de 3 quartos, por R$1.000, e normalmente você tem que dar um valor adiantado para ele começar a fazer o serviço, porque ele já está dependendo desse dinheiro para pagar a mercearia, que ele está devendo há muito tempo, né? Então você paga R$500 e ele vai lá e faz a pintura do seu apartamento. Só que ele não pinta direito o seu apartamento. Ele faz uma verdadeira balbúrdia no seu apartamento, ele estraga as coisas, ele não consegue aproveitar direito o material. Você manda pintar de branco, ele pinta de rosa, vira aquela zorra total. O que você tem que fazer? Você fala, olha, não vou pagar, ou você vai consertar o serviço gratuitamente, arcando inclusive com os materiais, eu não vou te pagar. Ele fala assim, eu não vou consertar nada.
E aí o que acontece? Estabelece entre você e ele uma lide, um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, palavras de Carnelucci. E aí quem se sentir lesado vai ter que procurar o quê? O Poder Judiciário. Quem, especificamente? A Justiça do Trabalho. E o que, na verdade, esse trabalhador poderá pleitear? Assinatura de CTPS? Não. Apenas a diferença entre o valor contratado e o que foi efetivamente pago, se é que ele tem direito. Você vai ter direito de, na verdade, se defender e você também vai ter o direito de ação contra ele para sanar, para recuperar, né, eventuais danos sofridos. Pois bem, antes de passarmos para a próxima pergunta, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Se você tiver dúvida, pode passar o seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br, que após o intervalo nós responderemos. Até daqui a pouquinho, estou te esperando. Olá, estamos aqui respondendo as dúvidas que nos foram enviadas pelos internautas do programa Saber Direito. Você que nos enviou e-mails para saberdireito@stf.jus.br, muito obrigado, gostaria muito de agradecer. Meu nome é Carlos Cruz, sou professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho e é um grande privilégio estar aqui com vocês. A próxima pergunta nos vem agora lá do sul, saímos do norte, vamos para o sul, vem de Santana do Livramento. Alô, Marlon Martins, que nos enviou a dúvida, muito obrigado. A dúvida é: professor Carlos, como é o julgamento das lides entre o servidor público e a administração pública? Agradeço desde já, tal. Beleza. Ô, Marlon, veja bem, logo após a emenda 45, muita gente estava falando que, por ter sido elastecida a competência da Justiça do Trabalho, inclusive cabia à Justiça do Trabalho processar e julgar as lides entre os servidores públicos e a administração pública, por termos ali uma relação de trabalho. Ora, nós sabemos que realmente não há ali uma relação de emprego, porque o servidor público regido por um estatuto, né, ele tem uma legislação própria, ele não é regido pela CLT. Mas, de fato, nós temos uma relação de trabalho. Só que a Associação dos Magistrados Federais ajuizou uma ação, uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 3395-6, no ano de 2004, e obteve uma liminar. E nessa liminar, o presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu que lide entre servidor público e o ente público correspondente não é da competência da Justiça do Trabalho. Se não é da competência da Justiça do Trabalho, de quem é, então, Marlon? Só pode ser da Justiça Comum. Aí você me pergunta, mas a Justiça Comum tem a estadual e a federal. Qual delas? A federal ou a estadual? Eu te respondo facilmente. Se o servidor público for um servidor público federal, por exemplo, servidor público da União, ou de uma autarquia ou fundação pública federal, a competência será da Justiça Federal, por força do que estabelece o artigo 109. Agora, se porventura ele é um servidor público estadual ou municipal, a ação vai ser proposta onde? Vai ser proposta na Justiça Comum Estadual. Portanto, após essa ADIM, a DI 3395-6 do ano de 2004, não temos dúvida de que a competência é da Justiça Comum. Se figura no polo ativo o quê? O passivo, um servidor público regido pelo Estatuto. Agora, não confunda, mano. Se for um empregado público regido pela CLT, continua sendo da competência da Justiça do Trabalho. Aí eu vou aplicar o 114, inciso 1º, especificamente, né, na sua literalidade. Observe que a liminar concedida em ADIM não retirou da competência da Justiça do Trabalho essa competência para julgar ali entre o empregado público e o ente público. Agora, se ele é um servidor público, muita atenção, a competência é da Justiça Comum Federal ou estadual, conforme o ente público que figure no outro polo, faça parte da administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, federal. E vamos, então, à última pergunta, que vem lá do Rio de Janeiro, Douglas Carvalho. Ele nos pergunta: quem julga a lide entre o trabalhador avulso e o órgão gestor de mão de obra? Obrigado, Douglas, pela sua pergunta também é muito interessante, e ela encontra resposta lá no artigo 652, a linha A, no inciso 5.
Nos fala o artigo 652, alínea inciso 5 da CLT, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as lides entre os trabalhadores avulsos e os órgãos gestores de mão de obra. Agora, resta saber o quê? O que é o trabalhador avulso? O trabalhador avulso, né, é aquele trabalhador que não tem relação de emprego, pois conforme nos ensina o ministro Maurício Godinho Delgado, ele é um trabalhador que é eventual. Ele, na verdade, não tem os 5 pressupostos da relação de emprego. Só que a CLT, devido à sua importância, resolveu conferir a ele um foro privilegiado, que é o da Justiça do Trabalho. A Constituição também nos fala no artigo 7º, no seu inciso 34, que esses trabalhadores avulsos, eles têm, na verdade, o quê? Isonomia de direitos com os trabalhadores seletistas que têm um vínculo de emprego. Agora vejam que esses trabalhadores, mesmo sem terem vínculo de emprego, eles gozam do mesmo foro privilegiado conferido a todos os trabalhadores seletistas com CTPS anotada, qual seja a Justiça do Trabalho. Portanto, se esse trabalhador avulso, que trabalha nos portos, tem os seus direitos lesados, e os direitos deles são exatamente os mesmos dos trabalhadores seletistas, esse trabalhador, ele goza do foro privilegiado, ele vai poder mover uma ação na Justiça do Trabalho. E o que ele vai pleitear? Relação de emprego? Não. Por quê? Porque ele não tem relação de emprego, mas ele tem isonomia de direitos com todos os demais trabalhadores seletistas. Ele vai poder pleitear, por exemplo, horas extras pela sobrejornada, ele vai poder pleitear 13º, recolhimentos previdenciários, descanso semanal remunerado, enfim, toda a legislação trabalhista seletista, a ele se aplica por força do que estabelece a Constituição lá no seu artigo 7º. E por força do que estabelece o 652, a linha A, inciso 5 da CLT, ele goza de um foro privilegiado para ver ressarcidos os seus direitos. Pois bem, chegamos aqui no fim do nosso programa e gostaria de agradecer muito a participação dos internautas pelas perguntas, agradecer a sua participação aqui nos assistir e fica aqui o nosso grande abraço, até a próxima, vamos em paz, que Deus nos acompanhe. Obrigado, tchau, tchau.